Há lugares onde a humanidade nunca esteve antes. A humanidade escalou o Everest, mergulhou na Fossa das Marianas e voou até para a Lua. E mesmo assim ainda não esteve nas profundezas da Terra. Não tem como escavarmos o chão tão fundo assim. Olá a todos! O recorde de quão fundo a humanidade conseguiu escavar a crosta terrestre foi de 12.261 metros no poço superprofundo de Kola. Os amantes de lendas urbanas chamaram o lugar de o Poço para o Inferno. Por outro lado, mesmo na internet, rumores de credibilidade suspeita ganharam vida. Como espíritos malignos saltaram para fora, ou eu ouvi gritos de condenados. Apesar de o poço superprofundo de Kola não ter atingido o manto e de ter sido cavado apenas cerca de 1/3 da crosta terrestre, em outras palavras, ninguém realmente viu como é o interior da Terra. Mas espera, então de onde veio aquele quadro da Terra com planos coloridos? Porque no centro da Terra há um núcleo. Os estudiosos dizem, há um núcleo a uma profundidade de 2.900 quilômetros, mas não existe nenhuma escavadeira que pode ir tão fundo. Como é que eles descobriram isso? Neste canal respondemos a qualquer tipo de pergunta. Então vamos encontrar a resposta. A estrutura da Terra. Primeiro vamos rever as camadas que constituem esse bolo chamado Terra. A crosta é a parte superior da litosfera. A espessura da crosta terrestre é fina na área oceânica, cerca de 5 a 10 quilômetros. Nos continentes, pode ser de 30 a 45 quilômetros. Não é como se a crosta terrestre cobrisse toda a Terra como uma casca de ovo. Ela se constitui de vários fragmentos, ou seja, várias placas que continuam em movimento. O manto está escondido sob as placas que compõem a litosfera. O manto é a maior parte da Terra, ocupando 80% do volume total, variando de 30 a 2.900 quilômetros de profundidade. Na superfície da Terra, terremotos, vulcões, migrações continentais e assim por diante, tudo acontece por causa deste manto. A camada do manto é feita de um material difícil de descrever. Não é nem líquido, nem sólido. Para dizer a verdade, é como um alcatrão de hulha viscoso. Quanto mais profundo, mais quente. E a matéria viscosa derretida do manto está em constante movimento. A camada superior, relativamente mais fria, afunda, enquanto a camada quente sobe para perto da superfície, esfriando-se e começando o ciclo novamente. Igual a quando esquentamos sopa numa panela. Finalmente, a próxima camada é o núcleo da Terra. O núcleo é dividido em dois, o externo e o interno. O núcleo externo é líquido, composto de ferro e níquel. Não é à toa que essas substâncias estão em forma líquida. Nessa profundidade, a pressão e a temperatura são extremamente altas. Bem, a uma profundidade de 5.150 quilômetros está a fronteira entre o núcleo externo e o núcleo interno. A temperatura deste lugar chega a cerca de 6.000 graus Celsius. É mais quente que a temperatura da superfície do Sol. Isso é, mesmo que os estudiosos não tenham encontrado condenados em agonia, este núcleo terrível é digno de ser chamado de inferno. A resposta para isso é a sismologia. Como é que nós sabemos que a estrutura é assim? Surpreendentemente, são os terremotos que nos ensinam sobre a estrutura da Terra. Sim, destruição não é a única coisa que esse desastre natural traz. Terremotos ocorrem nas juntas das placas tectônicas. E quando uma placa passa por baixo da outra, uma grande quantidade de energia é liberada, causando vibrações no subsolo. Na superfície da Terra, ondas sísmicas se espalham em todas as direções ao redor do epicentro. Pense nas ondulações quando jogamos uma pedra num lago. Além disso, as ondas sísmicas são transmitidas por toda a Terra e são observadas do outro lado do planeta. Em outras palavras, elas nos falam sobre o núcleo da Terra. Assim, da mesma forma que os médicos usam ultrassom para examinar um feto, as ondas sísmicas podem ser usadas para fazer um exame do planeta. Em primeiro lugar, as ondas sísmicas são divididas em dois tipos, ondas de superfície e ondas de corpo.
É a onda de superfície que se transmite ao longo da crosta superior e destrói várias coisas, mas não vamos falar dela agora. Eu gostaria de falar sobre a segunda, a onda de corpo. A onda de corpo é dividida em onda P e onda S. As ondas P são as primárias, isso é, as primeiras a chegar. As ondas P também são chamadas ondas longitudinais ou ondas de compressão, e elas empurram a matéria na direção do movimento quando a energia é liberada. O sismômetro registra primeiro a onda P, que se propaga mais rápido que as outras. A onda P se propaga em corpos rígidos e líquidos, mas a sua refração muda dependendo da densidade do material em que propaga. A onda S é uma onda secundária, ou seja, é a segunda onda que não consegue se propagar tão rapidamente quanto a onda P. A onda S é transversal, ou onda de cisalhamento, que vibra o solo perpendicular à direção da energia sísmica. Além disso, apenas meios altamente rígidos conseguem propagar a onda S. Agora vamos considerar o caso em que um terremoto ocorreu e foi registrado em observatórios sísmicos em vários pontos do planeta. Com esses dados, pode-se rastrear como a onda foi refratada com base na velocidade de propagação da onda sísmica e pode-se ver através de qual meio a onda foi propagada. Se o interior da Terra fosse completamente homogêneo, as ondas sísmicas seriam transmitidas diretamente do epicentro em todas as direções, sem alterar a direção de seu movimento. Mas não é isso que ocorre. Portanto, pode-se constatar que as ondas sísmicas se transmitem através de meios diferentes. Foi desta forma que se descobriu a fronteira da crosta inferior. Essa fronteira é chamada de descontinuidade de Mohorovičić, ou descontinuidade Morrow. A velocidade da onda P subitamente aumenta aqui. Disso compreendemos que a densidade da substância muda muito neste local, porque quanto maior for a densidade do meio, mais rápida a onda longitudinal. Por outro lado, é a onda S que nos diz que há um núcleo externo sob o manto. Lembram-se que a onda S não se propaga através de líquidos? A onda S deveria ser observada do outro lado da Terra, mas desaparece. A partir disso, podemos ver que há outra camada sob o manto, que é líquida. Ainda mais, podemos conjecturar sobre seu tamanho. E por fim, como sabemos que há um núcleo interno rígido dentro do núcleo externo líquido? Através da onda P. Isso acontece porque o núcleo interno não só propaga a onda P, mas também porque a fronteira entre o núcleo externo e o rígido núcleo interno refrata a onda. Componentes e temperatura do núcleo. Muito bem, aprendemos sobre a estrutura da Terra. Mas como eles souberam os componentes e a temperatura do núcleo? Não tem jeito de colocar um termômetro lá para medir, né? Honestamente falando, não dá para dizer com absoluta certeza quais são os materiais do núcleo. Como não há como verificar a inferência, só nos resta especular. O que será útil aqui é a cosmologia e, com ela, pensar de forma coerente. Todos os planetas, incluindo a Terra, nascem de gases e nuvens de poeira. Sabemos que essas nuvens são formadas de hidrogênio, hélio, magnésio, silício, ferro, etc. Isso sugere que esses elementos também existem no interior da Terra. Logo depois que o planeta se formou, esses elementos se misturaram, como numa salada de legumes. No entanto, devido à gravidade, elementos pesados afundaram e elementos leves permaneceram perto da superfície. Portanto, acredita-se que há elementos mais pesados, como ferro e níquel, na parte interior. Meteoritos também dão dicas sobre os componentes do núcleo. Meteoritos são os tijolos restantes depois que um planeta se forma. Foram encontrados meteoritos de ferro, de pedra e de outros materiais misturados. Em outras palavras, a Terra também é feita de tais elementos. No entanto, só com isso não conseguimos saber qual é a temperatura do núcleo. Então, finalmente, chegou a hora de fazermos um experimento. Os pesquisadores obtiveram sucesso em simular qual a temperatura em que estariam esses elementos, levando em conta a pressão sobre o núcleo em uma tal profundidade e os elementos que o compõem. Mas espere um pouco, quanto mais perto do centro da Terra, mais quente seria, certo? Só com a temperatura do núcleo externo, o núcleo deveria ter ficado como um mar de metal derretido.
Então, por que o núcleo, que deveria ser mais quente, é sólido? É por causa da pressão. Devido à elevada pressão, os átomos não conseguem se espalhar. E por hoje é só. Muito obrigado por assistirem. Dessa vez falamos sobre a descoberta da estrutura da Terra. Todo esse conhecimento foi adquirido tateando e por evidências indiretas. Sabemos muito sobre as profundezas da Terra hoje, mas deve haver uma descoberta ainda mais surpreendente nos esperando. Vale a pena procurar respostas pelo espaço. Se aprendermos a composição e a estrutura de outros corpos celestes, saberemos muito também sobre o planeta em que vivemos. E por favor, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo interessante. Até a próxima!